Boa tarde, meu nome é Renan, sou aluno do curso de pós-graduação em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Uberlândia e hoje eu vou apresentar um trabalho da matéria de análise de algoritmo. Eu vou falar eu fiz uma análise do insertion sort, em seu caso médio, utilizando as funções geradoras. Então, durante esse vídeo eu vou falar um pouco sobre o algoritmo, né? Falar um pouco sobre a análise de complexidade que envolve. Vou falar as definições de funções geradoras e vou explicar como que é a análise de funções geradoras para o caso médio do insertion sort. Então, o insertion sort ele é um algoritmo de ordenação que consiste, dado uma lista de elementos, o objetivo seria colocar ele em ordem, todos os elementos, e o insertion sort funciona da seguinte forma: ele é como se fosse um jogo de baralho. Você tem lá seus elementos e você pega uma carta e você quer colocar ela na ordem certa da sua mão, né? No insertion sort é mais ou menos dessa forma. Você tem uma lista, né? Uma lista com os elementos e, dada a posição, você quer colocar ele na sua posição correta. Então, aqui você tem um exemplo que você quer colocar o número 21 na sua posição correta. Então, você vai percorrer o vetor inteiro e vai comparando com cada elemento. No caso aqui, ele vai pegar lá no final, comparar o 21 com 90, ele vai ver. Se ele for menor, ele vai para outra posição. Vai comparando. 67 é menor, outra posição. 54 é menor, vai mais uma posição. 23 é menor, uma posição. O 4 é menor? Não é, ele é maior. Então ele fica aqui nessa posição. Ele vai fazendo isso, o elemento por elemento, até que ele seja percorrido o vetor inteiro e a lista esteja ordenada. Então, o insertion sort ele é considerado um algoritmo simples de ordenação, ou seja, você tem uma lista de elementos e o objetivo desse algoritmo é ordenar essa lista, retornar uma lista ordenada. O funcionamento do insertion sort pode ser considerado como se fosse um jogo de cartas, onde você tem um conjunto de cartas na sua mão e, ao você pegar uma nova carta, você quer colocar essa carta na posição correta. O insertion sort ordena dessa forma: ele pega um elemento e vai comparando com o vetor inteiro até ele encontrar a sua posição. Aqui temos um exemplo, né? Então vamos pegar o 21 como exemplo e vamos comparar essa posição com o vetor inteiro. Então ele vai comparar o 21 com a posição 90, ele verifica que o 21 é menor que o 90. Então ele percorre o anterior, que no caso é o 67. Ele compara se o 21 é menor que o 67, se for menor, ele vai para outra posição. Então, novamente, ele compara o 21 com o 54, menor, 23 com o 21, menor, o 21 com 4 não é menor, ele é maior. Então, a gente insere ele nessa posição, encontramos a posição dele. O algoritmo vai fazer isso com cada posição até que a lista esteja totalmente ordenada. Em seguida, temos um exemplo do insertion sort implementado em Java, onde temos um método que recebe um array, que temos nesse método dois laços. Então, temos ali o primeiro laço, que é um for, que vai percorrer o array. Temos em seguida uma variável auxiliar, recebendo a posição i desse array,
inicializamos j com valor de i, e durante o while nós fizemos a comparação. Se j for maior que 0 e a posição do array j-1 for maior do que o valor da variável auxiliar, nós vamos em seguida receber a posição j igual a j-1, decrementando j, e em seguida inserindo a variável auxiliar na sua posição correta do array. Ou seja, nós vamos pegar lá a variável auxiliar, que será 21, e vamos percorrer o array inteiro, comparando a posição, enquanto ele for menor do que a posição que está sendo comparada, até que ele seja maior do que a posição anterior. Ou seja, quando 21 for maior do que 4, ele vai encontrar a sua posição e vamos inserir nesse local do array. E após feito isso, retornamos o array ordenado. Bom, falando agora sobre análise de complexidade, nós podemos calcular o custo dessa complexidade de duas formas: pelo custo de tempo e pelo custo de espaço. O custo de tempo vai ser a soma da quantidade de instruções executadas pelo processador, desde operações aritméticas, lógicas e acesso à memória. O custo de espaço será a quantidade de espaço gasto de memória para armazenar as estruturas de dados associadas ao algoritmo, ou seja, o quanto de memória a execução desse algoritmo irá gastar. Para calcularmos essa complexidade, nós vamos utilizar a análise assintótica, ou seja, vamos ver como que é o comportamento do algoritmo com entrada de valores muito grandes. Ou seja, qual o tempo de execução do insertion sort para fazer uma ordenação de um vetor muito grande. Podemos calcular a complexidade de um algoritmo a partir da quantidade de instruções que o processador irá executar para determinada tarefa do algoritmo. Ou seja, no caso do insertion sort, vamos calcular quantas instruções em média são necessárias ser executadas para que possamos ordenar na lista. Então, a partir do tamanho do nosso vetor, nós podemos ter uma base de qual será essa complexidade do algoritmo. Ou seja, se temos um vetor de tamanho n, as instruções serão executadas n vezes. E em análise assintótica, nós vamos considerar somente o maior crescimento possível. Ou seja, se durante o nosso cálculo nós temos ali operações que serão executadas n ao quadrado e outras que serão constantes, nós iremos pegar a de maior crescimento, que no caso será n ao quadrado. Em análise assintótica, nós utilizamos algumas notações que representam a complexidade dos algoritmos analisados. São 5 símbolos, né, representando essas notações, que é o grande O, o grande ômega, θ, o pequeno o e o pequeno ômega. No caso do grande O, significa que o algoritmo terá um custo no máximo igual a esse valor. Ou seja, o seu pior caso será representado por esse valor. No caso do grande ômega, representamos o seu melhor caso. Ou seja, o algoritmo irá executar no mínimo essa quantidade de instruções. E no caso do θ, representará o custo médio, ou seja, na média, qual o custo desse algoritmo. No caso do pequeno o, significa que o custo do algoritmo será menor que, ao invés de menor ou igual,
do grande O ele sempre será menor do que o valor representado. E no pequeno ômega, quer dizer que o custo será sempre maior do que o valor que está sendo proposto. E aqui temos os exemplos de complexidade do insertion sort. No melhor caso, ele irá executar n-1 execuções, ou seja, ele irá executar o tamanho do seu vetor. No pior caso, a análise de complexidade do insertion sort será feita da seguinte forma. Temos o melhor caso, o pior caso e o caso médio. No melhor caso, o nosso vetor já estará ordenado. Então, como eu mostrei lá no código, temos dois laços. Ele irá executar as instruções somente do primeiro laço. Então, para esse caso, o algoritmo será O de n. E no pior caso, nós consideramos que o nosso vetor estará ordenado de forma contrária, ou seja, os maiores valores estarão no começo e os menores no final do vetor. Então, para esse caso, nós teremos que executar todas as instruções possíveis. E nesse caso, a nossa complexidade será de O de n ao quadrado, como pode ser visto na fórmula aí. E no caso médio, nós vamos considerar que o vetor ele está de forma aleatória. Ele não vai estar nem ordenado e nem completamente desordenado. Então, a somatória das instruções será dada por n-1 vezes n dividido por 4. Mas, nesse caso, ele ainda continuará sendo O de n ao quadrado. E a seguir eu vou mostrar um exemplo de uma implementação em Java com análise de cada um desses casos. A nossa implementação é um exemplo bem simples, né? Só para mostrar mesmo a quantidade de tempo que é gasto para cada caso do insertion sort, seja no melhor, no pior ou no caso médio. Então, aqui no código temos um vetor de 50.000 posições, que em seguida aqui temos as opções para você escolher, se você quer o melhor, o pior, o caso médio. E ele funciona da seguinte forma. Nós vamos iniciar os arrays. Temos dois arrays ali de suporte, que são os dados já ordenados com insertion sort e um insertion sort de forma reversa para utilizarmos no pior caso. O algoritmo do insertion sort é aquele mesmo que eu mostrei. O método com dois laços, que ele vai fazer as comparações até ordenar. E estou utilizando aqui uma função para calcular o tempo em milissegundos. E eu vou mostrar qual foi o tempo para cada caso. Vou rodar o programa. Ele vai me pedir uma opção. Eu vou começar pelo pior caso. Então, vou selecionar a opção 3. Ele vai me retornar a quantidade de tempo que foi gasto em milissegundos. Executando, demorou um pouquinho. Então, o total de milissegundos foi 1533. Agora eu vou executar para o caso médio. Seleciono a opção 2. Podemos ver que o valor retornado foi bem menor, quase que metade. Foi 758. E por fim, vamos executar o melhor caso.
que é quando o vetor já está ordenado. Então, executa, tempo muito baixo, para ficar bem próximo do valor zero. Mas qual o porquê dessa diferença de tempo? Então, como foi dito anteriormente, temos aqui o insertion sort. Então, por que que no pior caso ele demora muito mais do que os outros? No pior caso, o nosso vetor ele estará ordenado de forma contrária. Ou seja, quando eu for executar os meus laços, ele sempre cairá nessa condição aqui, ó, do while. J sempre será maior do que zero e a posição do array J-1 será sempre maior do que o nosso valor auxiliar. Então ele sempre executará esses comandos aqui. E no caso do melhor caso, o nosso vetor já estará ordenado. Então ele nunca cairá nessa condição aqui. Então ele chegará aqui, passará direto. Por isso que ele é tão rápido em comparação ao pior e o caso médio. E no caso médio, o nosso vetor estará de forma aleatória. Ou seja, vai ter hora que ele vai cair nessa condição e vai ter hora que ele não vai cair. Então, quando ele cair, será somadas essas instruções no cálculo de complexidade. E quando ele não cair, ele simplesmente irá retornar o valor do array. Lembrando que à medida que é aumentado o tamanho desse vetor, esse tempo de execução será sempre maior. Sempre será calculado sempre em relação ao seu tamanho, que seria no caso o tamanho de n. Em sequência, falaremos sobre as funções geradoras. O que são as funções geradoras? São funções que transformam problemas sobre sequência em problemas sobre funções. Ou seja, dessa forma fica mais fácil resolvermos problemas relacionados à contagem e encontrarmos formas fechadas para somas e resolver recorrências. Com o auxílio dessas funções, nós demonstraremos a complexidade do insertion sort no caso médio. E para isso, utilizaremos alguns tipos de funções geradoras, as ordinais, as de probabilidade e a de custo. Como foi dito anteriormente, o objetivo das funções geradoras são transformar sequências em funções. No caso das funções geradoras ordinais, temos um exemplo de como é feito isso. A variável a de z representa essa sequência. Temos ali uma somatória de a de k de z elevado a k. Z elevado a k refere-se ao coeficiente de a de k. Podemos também realizar operações entre essas funções geradoras. As mais utilizadas são a adição, subtração, convolução, somas parciais, integração, derivações. Outro exemplo de função geradora são as funções geradoras de probabilidade. Como o próprio nome já diz, são funções para analisarmos algoritmos de probabilidade. Com esse tipo de função, nós conseguimos simplificar o cálculo de médias e variações. Em seguida, vamos realizar um cálculo de média e variações utilizando as funções geradoras de probabilidade. Então, nesse exemplo aqui, dado uma PGF PZ para uma variável aleatória x, o valor esperado de x é dado por P1 igual a 1, com variação de P2, 1, mais P1 menos P1 de 1 elevado ao quadrado. Temos essa forma. Da mesma forma,
observando que P1 é igual a 1, o resultado da variação segue da seguinte forma. No caso das funções geradoras de custo, como o próprio nome já diz, nós vamos utilizar para calcularmos o custo do número de inversões que o Insertion Sort realiza durante a sua ordenação. Então, o objetivo desse trabalho é, com as funções geradoras, provarmos a complexidade do caso médio do Insertion Sort. Ou seja, que ele será n vezes n menos 1 dividido por 4, que no caso será n ao quadrado. Nessa tabela, nós podemos analisar um exemplo da trajetória da quantidade de inversões que o Insertion Sort realiza durante a sua ordenação. E essa quantidade de inversões é dada pela seguinte equação, onde o número de permutações de tamanho n com k inversões é dada por ela. Na tabela de inversão para uma permutação aleatória, a iésima entrada pode conter valor entre 0 e o i menos 1, com a probabilidade de inversões envolvendo o enésimo termo igual a 1 mais u ao quadrado até u de n menos 1 igual a n, independentemente do arranjo dos elementos anteriores. Utilizando-se a PGF, uma derivação combinatória mencionada anteriormente, a PGF para a soma de variáveis aleatórias é o produto das PGFs individuais. Dessa forma, a função geradora para o número total de inversões em uma permutação aleatória de n elementos é dada pela seguinte equação. Ou seja, o número de inversões é a soma para j de 1 até n, aleatórias uniformemente distribuídas com função geradora da sequência de 1 mais u elevado a j menos 1 igual a j. O cálculo da função geradora do teorema equivale a contar n fatorial bn de u. A média equivale à soma das médias individuais, j menos 1 dividido por 2, e a variação é a soma individual das variações, de j ao quadrado menos 1 dividido por 12. Podemos analisar melhor essa distribuição do gráfico representado nessa figura, onde podemos constatar que a soma dos valores aleatórios independentes forma uma curva simétrica no ponto de n vezes n menos 1 dividido por 4. Analisando esse gráfico, podemos ver bem essa formação. Nesse momento, para calcularmos o custo acumulado dessa função horizontal, utilizaremos as funções geradoras de cálculo de custo. Lembrando que o coeficiente z de n dividido por n fatorial, em b de z, é o número total de inversões em toda permutação de tamanho n. Então, b de z é a função geradora ordinária da média do número de inversões na permutação. Para toda permutação de tamanho p, corresponde para p mais 1 permutações de tamanho p mais 1, formadas por inserções de p mais 1 entre o késimo e o késimo mais 1 elemento. Para k entre 0 e p, pelo fato da permutação p menor que k possuir mais inversões que p, a expressão de p mais 1 pode ser demonstrada pela função geradora acima. E já a soma de k nós podemos encontrar na equação abaixo, onde a primeira soma é z de b, z, e a segunda é simples de avaliar devido que depende apenas do comprimento da permutação, entre k fatorial permutações de comprimento k, onde podem ser coletados para cada k.
Assim, então, temos a seguinte equação. Finalmente, chegamos no nosso resultado final, onde, com as funções geradoras, provaremos a complexidade do caso médio do insertion sort, que será de n vezes n-1 dividido por 4. Então, como resultado final, temos a função geradora de b de z igual a z de b, z mais z dividido por z, com a somatória de k, z elevado a k, que é igual a z de b igual a z mais meio vezes z ao quadrado dividido por 1 menos z elevado a 2. Que esse resultado equivale a n vezes n menos 1 dividido por 4. Então é isso, né? Esse foi só um vídeo feito de forma bem simples para explicar o funcionamento das funções geradoras e falar um pouco do insertion sort. Espero que esse material possa servir de ajuda para vocês. E só isso. Muito obrigado. Tchau, tchau.